Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar primeiro, meu nome é Fernando Adriano da Silva, sou dentista há 14 anos, trabalho na área de odontologia digital há mais ou menos uns 5 anos e hoje eu venho aqui falar com vocês um pouquinho a respeito de impressão 3D, impressoras 3D. Será que vale a pena? Será que não vale? Qual é a perspectiva da odontologia digital? Qual é a perspectiva da impressão 3D a longo prazo? O que ela tende a evoluir, o que ela nos entrega nos dias de hoje. Então, eu estou montando esse vídeo aqui para que a gente esclareça um pouquinho mais a respeito do que é e qual realmente são as perspectivas de futuro para essa nova ferramenta que a gente tem na odontologia. Então vamos lá, gente. A impressão 3D, na verdade, ela é um sistema de manufatura, o CAM, daquele nosso pilar CAD/CAM. O CAD é o desenho, D de desenho, né? Desenho assistido por computador. E o CAM é a manufatura, é a materialização daquilo que foi desenhado. Então, ou seja, quando a gente fala em CAM, a gente pode falar na manufatura de duas formas. Uma manufatura aditiva e uma manufatura subtrativa. O que é uma manufatura subtrativa? É o que a gente conhece hoje no nosso sistema de fresagem, as nossas fresadoras. O que as fresadoras fazem? Pegam um bloco ou um disco, dependendo do material, e vêm brocas que vão esculpindo aquele disco ou aquele bloco no formato daquilo que foi desenhado lá no CAD. Esse método de produção chama-se subtração. Então, ou seja, você pega um bloco e reduz ele até ele chegar no formato do objeto que você pretende. Como a gente fazia lá na faculdade, lá na graduação, pegava aqueles blocos de cera e ia esculpindo eles até a gente chegar no formato do dente que a gente desenhava. Esse é o método subtrativo. O método aditivo é um método como se a gente fez lá na faculdade também com o nosso gotejador de cera. Então, ou seja, a gente goteja a cera no formato ou na dimensão do objeto que a gente pretende. E isso é impressão 3D. Então, ou seja, você pega um objeto que foi desenhado no nosso CAD e na hora da materialização você faz a adição do material e realmente utiliza somente o material necessário para construir aquele dente ou aquele objeto que você pretende. Qual é a síntese de tudo isso? A síntese de tudo isso é que nós seremos muito mais econômicos. Ou seja, a gente vai ter um menor gasto de material, porque vai acontecer um menor desperdício. Quando a gente trabalha o método fresado, todo aquele material que a gente vai subtraindo daquele bloco que era antes desse tamanho e se reduz a um objeto desse tamanho, toda aquela subtração vai lixo. Vai ser desperdiçado porque aquilo ali faz parte do processo de manufatura que é a subtração. Quando a gente trabalha na área da impressão 3D, que é da forma aditiva, você vai adicionando de acordo com o formato desse objeto e praticamente diminui muito a questão de desperdício, que vai acontecer sim, mas isso de uma maneira muito pequena. Claro que a gente não pode comparar ainda as características dos materiais cerâmicos com os materiais que são as resinas de impressão com relação à nossa resistência, ao uso e assim por diante. A fresagem ela ainda está num patamar muito acima da impressão, certo? Mas a impressão ela vem ganhando um campo e o esforço de toda a indústria hoje é criar um sistema de impressão, sim, de alta resistência, com altos padrões de qualidade, visando principalmente minimizar esse desperdício e minimizar os custos de materiais para a manufatura dos nossos dentes, das próteses, das placas, independente do que a gente use para confeccionar. Na área da impressão 3D, o que a gente hoje tem muita disposição são as nossas resinas, certo? As nossas resinas para impressão 3D. Que vão desde resinas de placa, resinas de modelo, resinas de provisório, resinas para confecção de próteses ou restaurações de longa duração, que são as nossas resinas com carga cerâmica, que são resinas que
conseguem ser equivalentes às nossas resinas compostas que a gente usa para fazer restaurações, ser comparável aos nossos cerômeros que a gente trabalha para fazer os nossos onlays, blocos, inlays, overlays. Então, ou seja, a impressão 3D hoje ela vem para que a gente consiga suprir uma necessidade a um custo mais reduzido e de uma forma muito mais precisa e rápida, né? Porque hoje o processo de desenho e manufatura ele é um processo muito ágil, porque o computador entra de forma muito significativa, principalmente através dos programas com seus algoritmos, que conseguem adiantar ou fazer um serviço que teoricamente seria do protético ou do dentista, já induzir ou ajudar nesse desenho para que ele aconteça de forma muito mais ágil, muito mais rápida e também muito mais eficiente, muito mais estético, muito mais bonito, certo? Hoje, vocês estão vendo aqui atrás, nós temos algumas impressoras, eu tenho 2 impressoras, eu tenho uma câmara de cura, onde basicamente todo o meu fluxo de consultório eu trabalho com essas impressoras aqui. Impressoras de baixo custo, impressoras que não tiveram um custo de investimento muito alto, tem uma precisão muito boa, tem tecnologias diferentes, que não é o caso, a gente não vai conversar sobre essas tecnologias hoje, mas cada qual se destina a um serviço, né, a um trabalho. Aqui eu realizo os trabalhos mais grosseiros, impressão de modelos, de placas, de guias cirúrgicos, e aqui eu trabalho mais a parte de prótese, né? A parte de coroas, restaurações, coroas de temporização, restaurações definitivas em resina com carga cerâmica. Então aqui a gente trabalha o que é mais minucioso, que a gente realmente precisa de mais detalhes, de uma melhor qualidade de impressão. São muito equivalentes, só que essa aqui, por ser uma tecnologia um pouquinho diferente, a gente consegue resultados diferenciados. Quando a gente fala, vamos lá, se a gente fosse falar aqui hoje de investimento, o que acontece? Hoje você consegue tranquilamente iniciar o seu processo de impressão, de odontologia digital e de impressão 3D com um baixo investimento e conseguindo entregar para o seu paciente ou para o seu dia a dia do consultório muita qualidade e agilidade. Tá? Hoje o que eu observo no nosso dia a dia clínico aqui é que a impressão 3D ela trouxe para a gente muita agilidade. Então, ou seja, você consegue materializar tudo aquilo que você planeja de forma muito rápida. Então vamos lá, se a gente tem um planejador, né, um cadista, um protético que está fazendo uma projeção, está fazendo o nosso enceramento digital de uma reabilitação, a partir do momento que ele recebe esses dados de forma muito rápida através do nosso escaneamento e ele consegue confeccionar esse enceramento de forma, a princípio, relativamente rápida, geralmente ele pede para mim em torno de 2 ou 3 horas para fazer o enceramento total da arcada, ele me enviando esse material, esse modelo encerado, em 1h30 a gente consegue fazer a impressão e já está pronto para fazer os nossos primeiros ensaios em boca do paciente. Então, ou seja, isso no nosso fluxo convencional, nós demorávamos às vezes 1 semana, 2 semanas, porque dependíamos muito de correio, dependíamos muito de disponibilidade de laboratório, porque geralmente eu trabalhava com laboratórios de fora da minha cidade. E hoje o fluxo dessa forma faz com que a gente tenha muito mais agilidade no nosso tratamento. Tratamentos como eu faço aqui através da cirurgia guiada, nesse caso eu mesmo faço planejamento, mas eu mesmo consigo materializar isso de forma muito mais rápida, porque eu também tenho impressora e eu consigo modificar os projetos e imprimir novamente a um custo mais baixo do que se eu dependesse de um terceiro para que eu executasse as mesmas tarefas. Então, ou seja, a impressão 3D, sim, ela vem para agilizar, para você ter uma maior eficiência da sua equipe, do seu consultório, do seu dia a dia. É uma ferramenta muito clínica, ou seja, você consegue ter uma aplicabilidade dela na clínica desde o primeiro dia que você começa a executar os processos, certo? E é um caminho sem volta. Depois que você experimenta isso, você acaba se acostumando a isso.
Em hipótese alguma, a gente pensa em substituir laboratórios, a gente continua dependendo, tá? E vai ser dependente sim, a não ser que você queira conduzir um fluxo por você mesmo, um fluxo chairside. Mas não é a nossa realidade, a gente depende, eu dependo muito aqui de terceiros também, mas o que a impressão nos entrega é essa agilidade, é essa forma de trabalho que faz com que a nossa produção e a satisfação até mesmo do paciente que vê as coisas acontecerem de forma muito mais rápida é imensurável, né? A gente não tem como mensurar aqui para vocês esse grau de satisfação, mas ele acontece sim, porque geralmente os tratamentos odontológicos geralmente são muito longos, tá? E aí vamos lá, qual é o futuro? Qual é o futuro da odontologia digital e principalmente dessa área de impressão 3D? Lá em 2017, quando eu comecei a trabalhar nessa área, a impressão 3D ela era muito limitada por quê? Uma limitação muito grande de materiais, nós tínhamos patentes de determinados materiais que ainda estavam ativas e isso fazia com que esses materiais entrassem no Brasil a um alto custo. E isso nos afastava ainda mais do nosso propósito de tornar essa tecnologia acessível a boa parte dos dentistas. E com o passar do tempo, com o alto investimento das empresas nessa área, com a queda de algumas patentes devido ao tempo e a importação, digamos assim, dessas tecnologias por empresas nacionais para que conseguissem começar a executar os mesmos materiais com os mesmos índices de qualidade, fez com que a impressão 3D nos últimos 4, 5 anos ela alcançasse um patamar onde ela nunca antes esteve. Então hoje nós temos, lá em 2017, nós éramos muito limitados de material, de resinas. Hoje nós temos resinas impecáveis, resinas com carga cerâmica ao qual eu produzo restaurações definitivas e alcança um excelente padrão de qualidade, durabilidade, adaptação que você pode ter sim na boca do teu paciente sem medo. As nossas resinas de placas oclusais, que antes eram de uma maneira e tinham uma resistência muito reduzida, hoje nós trabalhamos com placas de resinas para placas oclusais com um alto grau de resistência, de adaptação, não dependemos de uma espessura mínima tão alta como era no passado, então são placas que realmente podem ser chamadas hoje de dispositivos oclusais para tratamento, às vezes de um bruxismo, de um apertamento e assim por diante, com um padrão de laboratório, de resina acrílica. Então eu vejo que hoje a qualidade dos materiais que a gente tem hoje em 2024 é muito grande, é muito boa, e a tendência com o passar do tempo é esses materiais evoluírem ainda mais. E a gente ter uma condição, talvez no futuro, de estar imprimindo de silicato, por exemplo, que hoje é fresado. Esse tipo de impressora já existe, mas ele existe a um custo alto, né? Hoje está na média em torno de $250 mil, e um material também de alto custo. Então, assim, hoje essa tecnologia é muito cara. E também demanda um tempo muito grande e está em desenvolvimento. Mas quem sabe lá em 2030 as impressoras já consigam imprimir a tua própria restauração cerâmica a um custo mais baixo, a uma acessibilidade por parte dos dentistas muito boa. Então, ou seja, eu vejo que a longo prazo a tendência é nós termos sim uma evolução bem positiva na área da impressão 3D. A gente tem à disposição materiais de excelente qualidade, mais do que a gente tem hoje. Tá? Mas vamos falar da realidade do presente. O presente hoje, nessa área aqui da impressão 3D, ela é fantástica. Talvez lá em 2030, se esse vídeo continuar, talvez a gente olhe de lá para cá e veja que o futuro tomou um caminho diferente do que eu estou falando agora. Mas hoje, vendo o que aconteceu de 2017 para 2024 e olhando para frente de acordo com como a gente veio lá de 2017, a tendência é a gente ter uma evolução muito grande, muito grande. Em outros vídeos nós vamos abordar um pouquinho esses materiais propriamente dito e o fluxo que eu conduzo para a confecção de placas, para a confecção de provisórios, de próteses, de restaurações, de onlays, de provisionalização dos pacientes, de temporização dos pacientes, para que tudo seja mais correlacionado ao nosso dia a dia clínico. E veja que isso está mais próximo de você do que você imagina. Tá? Aguardo você nos próximos vídeos. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho que está aqui embaixo
E sempre que tiver um novo vídeo, e isso vai acontecer agora com muita frequência, nos acompanhe e veja realmente como está indo a evolução e como está acontecendo a transformação da nossa rotina clínica diária pela tecnologia, principalmente em relação à impressão 3D. Um grande abraço a vocês!